tema da mensagem para esse programa é Bebendo na Fonte da Adoração. Eu vou usar esse título como um trocadilho, pois quando lemos o capítulo 4 do Evangelho de João, essa mulher vai ao poço buscar água e tem um encontro com Jesus, fonte de água viva. E nessa conversa com o Senhor, aprendemos muito sobre adoração. Então, acompanhe comigo aí na tela o texto de João, capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 24, que está escrito assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um dos propósitos que o cristão deve descobrir para colocar em prática na sua vida é o propósito da adoração. E adoração não é somente cantar. Nós iremos falar aqui nessa mensagem. A adoração é ter a disposição para glorificar a Deus. No texto de João, capítulo 4, que narra o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, aprendemos ali o rico conceito da adoração. E eu começo com essa pergunta: o que é a adoração? E Jesus, primeiramente para essa mulher, ele fala o que a adoração não é. No versículo 20, ele fala que a adoração não se restringe a lugares sagrados. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é o prédio, não é o monte. Deus não está preso ao tempo ou ao espaço. Quando existe um novo nascimento, existe comunicação com Deus, onde quer que Ele esteja. Por isso, não tem um lugar mais sagrado do que o outro. O que existe, na verdade, é a pessoa do adorador. Outro ponto é que nós precisamos saber adorar. Uma liturgia praticada sem entendimento, nós chamamos de religiosidade. Isso que é religiosidade, aquela coisa mecânica, aquela coisa vazia de compreensão. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, mas era uma adoração que tinha muita idolatria envolvida. E pela conversa da mulher samaritana, percebemos que eles se achavam o certo. Eles achavam que estavam adorando de maneira correta, quando na verdade lá atrás, na história do povo de Israel, houve essa divisão. Então nós precisamos ter entendimento em nosso culto, no culto em que nós prestamos ao nosso Deus. E não podemos esquecer que o objeto da nossa adoração é o Senhor Jesus. Muitas vezes, nós que somos líderes, ouvimos assim: eu não gostei do culto, ou pastor, o culto hoje foi bênção. Mas o culto, na verdade, ele é oferecido ao nosso Deus, não é para agradar os homens. Não importa se é um mega evento com milhares de pessoas ou uma reunião simples com pouca gente, Deus vai procurar o verdadeiro adorador no meio deste grupo. E quem são essas pessoas? São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar em espírito é o oposto de tudo o que é material. São pessoas que adoram sinceramente, lá no íntimo do seu coração, de todo o seu coração. Aqueles que fazem da adoração um estilo em sua vida. Adorar em verdade é o que está em harmonia com a natureza e a vontade de Deus. Quando Jesus disse a samaritana que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos adoradores. Mas
são os verdadeiros que Deus está à procura, aqueles que adoram a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, a adoração não são modismos e performance que trazem uma aparência de culto agradável a Deus, mas vai muito além de gestos e posturas, vai na sinceridade daquele que se apresenta diante dele. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Em Lucas, no capítulo 18, conta a história. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ao cultuarmos ao Senhor, nós devemos ter entendimento sobre o que nós estamos fazendo. A nossa vida deve ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo. No Antigo Testamento, um animal era sacrificado em oferta a Deus. Nessa época da graça, nós somos a oferta, nós somos o sacrifício vivo. E por ser um sacrifício vivo, essa oferta muitas vezes não quer ficar quieta no altar. Ela quer fugir, esquece que foi resgatado para ser um adorador e corre o risco de ser apenas um religioso, um frequentador de culto, sem entender as verdades de uma adoração. Voltando a falar sobre aquele tópico em que eu disse que o culto é oferecido ao nosso Deus e não a nós mesmos, precisamos entender isso com muita urgência, pois nós estamos assistindo uma invasão de músicas e de cultos antropocêntricos em que exalta e faz bem ao ser humano, mas em nenhum momento procuram louvar e engrandecer o Rei dos Reis. Precisamos entender aquela máxima do profeta João Batista, que dizia assim: que ele cresça e que eu diminua. Quando nos reunimos para adorar, estamos cultuando a Deus ou exaltando os homens? O adorador, ele precisa encher-se do Espírito Santo cada vez mais, para que esteja apaixonado nesse propósito de adoração ao Senhor. Adorar ao Senhor tem que ter paixão, tem que ter entusiasmo, tem que ter gratidão, tem que ter quebrantamento. Somente assim dá para adorar ao Senhor mesmo em meio às dificuldades. Assim como o exemplo de Paulo e Silas, que na prisão cantavam ao Senhor. Ou celebrar em momentos festivos e alegres, como Davi sempre fazia. Quando a igreja se reúne para adorar, o coração deve estar em chamas, e a oração e o louvor são as ofertas suaves oferecidas a esse Deus maravilhoso. Receba essa palavra em nome de Jesus e venha adorar ao Senhor.